Olá! Tudo bem com vocês? Comigo agora, neste ambiente, neste cenário, nesta natureza, tá tudo maravilhoso. E claro que com você, aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Tenho conversado bastante com vários professores, vários pais, vários alunos e de modo geral a gente vê todo mundo muito preocupado com esta situação que nós estamos vivenciando de ter esse aprendizado à distância nesse tempo de pandemia. Pensando nisso, até conversando com a minha filha, e foi muito interessante porque a gente começou a lembrar várias coisas que a gente vivenciou juntos no período de alfabetização. Aí a gente teve uma ideia, ideia. Isso mesmo. Como vai ser interessante você, pai que está aqui me assistindo hoje, ajudar o seu filho neste período em que ele se encontra em casa, porque tem muitos pais que estão já desesperados. É claro que a aprendizagem nunca vai ser a mesma se nós estivéssemos todos juntinhos, presencialmente. É isso que a gente gosta, a gente precisa desta interação, precisa desta relação. Só que a gente precisa estar vivo, gente, para poder continuar seguindo este padrão. Então, neste momento, para que nós possamos ficar todos seguros, nós, vocês e toda a família tranquila e a aprendizagem aconteça, eu venho aqui trazer para você. E isso para você, papai, mamãe, vovó, irmãozinho que tá mais velho, para poder ajudar, sim, a criança que precisa ser alfabetizada. Meu Deus, meu filho precisa aprender a ler e escrever. Criança, pega o livro, criança faz isso, criança faz aquilo. E eu não sei. Você tem que copiar, vai escrever. Afinal de contas, como alfabetizar? Como ajudar as crianças nesse período de alfabetização? E é sobre isso que nós vamos aqui bater um papo muito interessante hoje. Afinal de contas, o que eu posso fazer para ajudar a alfabetizar em casa? Então vamos lá. Escrevi uma ideia, teve a ideia, indo colocando as letrinhas uma em cima da... Algumas coisas a gente precisa entender. Para a criança ser alfabetizada, ela precisa ter um repertório, ela precisa ter determinados conhecimentos. E toda a existência da criança, em todas as fases que ela passa, ela sempre vai ter conhecimento de tudo que está ao entorno dela. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa direcionar algumas coisas. Na fase de alfabetização, a criança ela vai aprender muito mais por fazer assimilações e, em especial, por ter repetições. Solange, então como que eu posso fazer isso? Todos nós, no decorrer do nosso dia, nós vivenciamos uma rotina, não é assim? Por exemplo, geralmente quando você acorda, você vai tomar um banho, você vai escovar os dentes, você vai se trocar, você vai tomar o café da manhã. Isso se torna o que a gente chama de rotina. Por que rotina? Porque todos os dias você tem que fazer isso, não tem? Eu sei que tem alguns que não gostam muito de fazer, Não gostam de escovar o dente, não gostam de tomar banho. Tem que tomar banho todo dia, tem que escovar o dente todo dia. Então, precisa. Isso é rotina. A mesma coisa precisa ser feito com os estudos das crianças. Eles precisam criar uma rotina de estudo. Esta rotina, ela também tem que seguir uma linha. Não adianta a criança começar a fazer uma coisa agora, depois do almoço vai fazer outra coisa, à noite, quando ela não quiser dormir, você mandar ela fazer a lição. Não, ela precisa de um período para fazer isso. Este período você pode usar, por exemplo, o período que seria o horário que ela iria para a escola. Neste horário eu não tenho ninguém para auxiliar. Não tem problema, desde que você especifique um horário para ela poder se dedicar a este momento de aprendizado. Quando a criança precisa de repertório,
para ser alfabetizado, então o que é mais interessante é nós contarmos uma história. Então todos os dias oportunize teu filho a uma contação de história. Não tenho tempo, não, todo quem fica com ela não sabe ler. Então a gente vai fazer sempre aqui no canal dicas até de vídeos, de leituras de livros, para que eles possam estar assim se repertoriando, entendendo que toda história tem um começo, um meio e um fim. Para isso, você vai ler e vai deixá-lo conhecer as histórias. É o suficiente para alfabetizar? Não, mas é necessário. Além disso, vocês vão ver aqui, eu vou deixar aqui para vocês o que eu coloquei em uma lousa de escola. O que é a rotina que a gente passa em uma lousa de escola? Vejam aí. A rotina diária que o aluno precisa cumprir, mesmo em casa, é a seguinte. Todos os dias ele precisa fazer a leitura do alfabeto. Isso mesmo. Você pode escrever o alfabeto e apontando para ele cada letra e indo lendo junto com ele. Importante que cada letra que você leia, você aponte, para que ele saiba aquele som a qual letra corresponde. Uma outra rotina é a escrita do nome. Exatamente. A escrita do nome, ele precisa ser feito todos os dias. Você pode apresentar um papel com o nome dele, um crachá, de modo que ele possa copiar aquelas letras, entendendo a sequência e sabendo que aquela sequência corresponde ao seu nome. Uma outra atividade que precisa fazer parte da rotina é a localização numérica no calendário do dia correspondente. Ou seja, você sempre na sua casa deve ter um calendário. Então você faça a leitura do calendário dos dias até o dia de hoje e vá apontando para ele qual dia que você está lendo até chegar o número do dia de hoje. Assim ele já vai estar aprendendo a localizar no calendário. As atividades que são mandadas para casa por meio do Google Classroom ou a plataforma utilizada, é importante que seja feita todos os dias e seguindo sempre essa sequência. Uma outra maneira que o aluno aprende o alfabeto, a leitura você apontando e a escrita neste momento é com letras móveis. Isso mesmo, você pode usar letras móveis, como estas aqui. Se você não tem essas letras à sua disposição, você pode fazê-las em uma folha de papel, recortá-las, misturá-las e pedir para que eles coloquem nessa sequência. Lembrando que a escrita do alfabeto tem que ser sempre em letra bastão, ou seja, como muitos falam, essa letra de forma, para que ele possa aprender inicialmente com a letra bastão. Esta rotina contribui para a alfabetização da criança, porque ela estará adquirindo repertório, estará identificando letras e sons, como também os números. Interessante você falar os números e ir mostrando com as mãos a quantidade de dedos correspondentes, para que assim ele possa fazer uma relação número, quantidade. Desta maneira, ele estará sendo alfabetizado na leitura, na escrita e também na alfabetização numérica. Entenderam? Esta mesma rotina que você viu na lousa, você pode fazê-la em casa. Como? Eu não tenho lousa, professora. Eu não tenho como fazer. Então eu vou dar dicas do que a gente pode construir e até construir junto com eles. Vejam que interessante. Peguei uma folha de sulfite, né? Uma folha branca ou uma folha colorida. De repente você pode até usar uma folha colorida da cor que a criança mais gosta, né? Aí aqui eu escrevi todo o alfabeto. Vocês estão vendo? Olha lá. Escrevi em letra bastão, que é a primeira letra que a criança vai ter contato, né?
assim, para poder ser alfabetizado. Embora ela vai conhecer outras letras vendo tudo. Você também pode identificar tudo dentro de casa que tem nome, andando pelas ruas para que elas vejam que são letras, diferenciar letras e números. A gente precisa estar inserido nesse contexto e auxiliar as crianças nesse sentido. Então aqui, ó, você não tem uma lousa. Opa, então você tem uma folha de sulfite. Ótimo. Escreva o alfabeto. Todos os dias, peça para a criança fazer essa leitura junto com você, utilizando o alfabeto. Interessante, tem várias músicas que você pode até procurar aí no YouTube, que são músicas que vão ensinar a sequência alfabética. Interessante a criança ter a sequência alfabética de memória, porque ela vai naquele ritmo saber exatamente qual é a letra que vem posterior à outra. Depois que ela souber eles de memória, ela vai fazer a assimilação do que ela está falando com o que ela está vendo. E assim ela vai entender que aquele som corresponde àquela letra. Olha só, fomos presenteados pelo sol agora. Então, você começa a ler o alfabeto e vai apontando para a criança sempre a letra que você está lendo. Vamos lá, assim, ó. A, este é o A. B, C, D. E sempre de modo que ele veja como que o som está saindo da sua boca, né? Ah, que aí ele vai entender toda vez que ele abre a boca, é que letra que ele está falando. Isso daqui tem que ser uma rotina. Tem que fazer essa leitura com a criança todos os dias. Aqui o que a gente costuma dizer, o que eu leio para ele e o que ele lê para mim. Então, eu estou lendo para ele e ele lendo para mim. Então, esta é uma rotina básica. Depois disso, você pode pedir para que a criança brinque em montar essa sequência alfabética. Você pode deixar esse por base, deixar para a criança ver, e em outro, você colocar não tenho letras móveis, professora, em casa, que a gente tem gente que compra as letras móveis, não tem problema também. Você corta, ó lá, escreve uma letra em cada quadradinho, mistura todos e pede para que ele vá colocando em cima. Vá procurando, vá colocando em cima. Desta maneira, ele também, além de ouvir e repetir com você, de ficar tendo contato com ele vai começar a trabalhar, né, a sequência, indo colocando as letrinhas uma em cima da outra. Esta é uma outra prática que ele vai começar a aprender e a entender que as letras estão soltas e que elas precisam seguir uma sequência. Uma outra prática que vocês viram aí na lousa, que precisa ser feita diariamente, é a escrita do nome. Você também pode, com um papel como esse, escrever o primeiro nome da criança. Opa, meu vento tá aqui levando tudo, gente! Escrever o nome da criança e pedir para que ela observe o nome, pedir para que ela escreva abaixo daquele que você escreveu o nome dela também, tá? Pode cortar as letrinhas do nome e pedir para que ela também escreva na sequência. Então, tudo isso passa a ser um momento de aprendizado, onde a criança também está interagindo com os materiais e está praticando o inicial para ser alfabetizado. E é claro, cada acerto você tem que sempre comemorar, né? Falar para a criança parabéns, que bom. Se você não conseguiu, olha, vamos observar, né? Preste atenção, pense sobre, nunca apresentar algo negativo. A criança precisa se sentir estimulada para poder aprender. Então, se você fizer esta dinâmica diariamente, de fazer a leitura com ele do alfabeto, de fazer com que ele repita com você, de fazer ou ensinar uma musiquinha que tenha a sequência alfabética, fazer com que ele observe a escrita do nome, copie a letra do nome ou monte com as letrinhas. O interessante, além de montar, é ele escrever, porque ele precisa desenvolver a coordenação motora fina também. Então, esta prática, mas nunca pedir para a criança que está sendo alfabetizada já escrever em uma linha tão pequena.
ela precisa de um espaço para que ela entenda e comece a trabalhar a questão do espaço. Então, dê sempre, inicialmente, folhas sem linhas, para que ele comece a fazer essa prática. Ele vai começar uma letra aqui, uma no meio, outra embaixo, não tem problema. Depois ele vai entender que ele precisa ter um direcionamento e ele também vai começar a trabalhar a questão do espaço. E, né, eu fui dobrando, dividi em 7 colunas, onde eu